conosco. Rede Verdade está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade. Eu, Luiz Torres, vou conduzir aqui com você a partir de agora uma conversa com o médico, com o ex-deputado federal, ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que está aqui conosco, fala para toda a Paraíba a partir de agora. Ministro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, minha amada Paraíba, amigos do Rede Verdade, Luiz Torres, um prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Doutor Mandetta, a primeira vez que a gente conversou aqui na TV Arapuã foi lá no programa Frente a Frente, em julho de 2020, né? Tem mais de um ano Faz aí tempo, que a gente bateu verdade. Um papo. De lá para cá, o Brasil naquela época não falava, assim, a gente não tinha perspectiva real da vacina ali sendo aplicada no mundo, na verdade. De lá para cá, o que é que mudou e melhorou ou o que é que piorou na sua visão em relação ao nosso combate, especificamente em relação à pandemia do coronavírus e a gestão do Brasil em relação a isso? Ô Luiz, naquela época daquela entrevista, o Brasil já tinha recebido várias ofertas da Pfizer, por exemplo, para comprar a vacina, e a gente não sabia que o Brasil estava negando a comprar a vacina. A gente estava ali lutando ainda para falar para a população colaborar, imaginando que tivesse algum trabalho sério no Ministério da Saúde e no governo. Mas eles já estavam apostando naquela história de imunidade de rebanho, de deixar todo mundo pegar para ver se atingia pela via natural, que é uma loucura que culminou com essa tragédia aí. Nós vamos fazer 600 mil óbitos, um dos maiores do mundo, né? Uma condução totalmente equivocada, e a gente ficou aí, né, numa situação crítica na economia, no social e principalmente nas vidas que nós perdemos. Você acha que dos elementos que se tem, do conteúdo informacional que se tem, inclusive a partir da própria CPI da pandemia da Covid lá no Congresso, já tem elementos suficientes para dizer que o Brasil, que o presidente Jair Bolsonaro foi negligente e omisso em relação à questão da chegada das vacinas aqui no Brasil? Você acha que isso aí, né, já seria um tema, enfim, indiscutível? Ministro. Indiscutível, não só esse da vacina, esse chama muita atenção porque é de uma burrice muito grande. O século XX, nossas mães, nossas avós nos levaram para fazer vacina, foi assim que acabou com varíola, foi assim que acabamos com a pólio, que era uma tragédia no Brasil, cachumba, sarampo, enfim, uma série de doenças que matavam, deixavam crianças cegas. A arma da humanidade para lutar com vírus sempre foi vacina. Bactéria sempre foi antibiótico, e nós sabíamos que a rota de saída dessa epidemia era a vacina. Esse é de uma grosseria absurda, mas eles deixaram os testes apodrecerem, não usaram, tiveram que incinerar os testes que foram comprados. Eles fizeram aquela apologia, coisa que não tinha base científica, induziram as pessoas a achar que um remédio para malária resolvia o problema. Largaram mão do princípio de defesa da vida, porque falaram que só ia morrer quem era idoso. Um absurdo, porque o idoso é quem tem o maior valor. Eu sou uma pessoa católica, cristã, para mim vida é o que justifica a gente lutar nessa vida. Então, é tanta barbaridade, e que a gente que estava mais técnico sabia que estava acontecendo, mas precisou a CPI para abrir, que inclusive negociata com sobrepreço das coisas, negociação direta, dinheiro em Singapura, tudo que você imaginar de errado, essa CPI demonstrou. O que é que você está achando mais grave? O que é que você acharia que era mais, enfim, mais grave para gerar ali ao presidente Jair Bolsonaro responsabilizações mais graves também? A questão da omissão em relação à vacina, a questão do tratamento precoce, que inclusive o presidente, no discurso da ONU, voltou a defender agora em Nova York, ou essa questão dos indícios aí de desvio, superfaturamento ali, enfim, de fraude em questão de recursos voltados ali para a Covid. Qual dos três os itens são mais graves aí? O conjunto da obra, porque todos eles têm uma parcela de morte na decisão do presidente. A morte é a companheira inseparável dessas decisões todas. A morte pela corrupção nessa negociata,
a morte da negativa das vacinas, a morte da cloroquina, a morte dos testes, a morte do gabinete paralelo, a morte do SUS, quando ele retirou o Ministério da Saúde do enfrentamento. Eu teria muita dificuldade por você não ter feito nenhuma campanha oficial vinculada pelas TVs, pelas rádios, para as pessoas montarem, baseado na verdade dos fatos, as suas defesas. A falta de um preparo para você mitigar, diminuir o impacto na educação, que vai ser uma bomba que vai atravessar o século XXI inteiro, a indústria do turismo, as microempresas, enfim, é tanta barbaridade junto numa condução que quando você tem uma ameaça grave, você precisa de um líder. Ele personaliza no cargo que ocupa a liderança da nação. E o líder, a gente não precisa dele para discutir se menina usa rosa e menino usa azul. Eu não preciso de líder para falar que a imprensa não funciona, que ele tem raiva da imprensa. Eu não preciso de líder para falar que o comunismo vai voltar. Eu preciso de líder quando eu tenho um problema grave na minha porta. Ali é que você separa homem de menino. Ali é que você vê quem tem valor, quem tem ética, quem tem verdade, quem não tem para liderar. E saber para onde vai liderar. Ele fez uma intervenção militar burra no Ministério da Saúde, burra por ter feito a intervenção com militares. Tudo bem, não gostasse do meu trabalho, da minha pessoa, mas deixa os técnicos, estudaram 20, 30, 40 anos para enfrentar isso. O Wanderson, aquele enfermeiro que me acompanhava muitas vezes naquelas coletivas, o Wanderson é enfermeiro, é funcionário de carreira, é concursado, ele tem pós-doutorado em gestão de epidemia, ele é uma das pessoas mais capacitadas do Brasil, um dos melhores, já foi para a África controlar a epidemia, as epidemias de Zika que nós tivemos na região nordeste do Brasil, a de febre amarela, o Wanderson estava em todas elas coordenando. Para que tirar um cidadão daquele que é de carreira? Quer dizer, e colocar um militar. É igual você botar um médico para travar uma guerra. O médico não sabe, ele vai mandar parar de atirar para ir lá porque tem alguém ferido. Nós vamos perder a guerra se botar um médico, um padre para tocar uma guerra. Militar é para tocar guerra, não é para fazer saúde, para salvar a vida. Aí é uma tragédia, uma atrás da outra. Agora, ministro, com base, de certa forma, não expondo isso, mas com base nessa sua narrativa, o presidente Jair Bolsonaro se viu ali com a necessidade de trocar o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, militar, para a entrada do civil, cardiologista paraibano, Marcelo Queiroga, que quando assumiu, coincidência ou não, mas assumiu adotando ali um processo de aceleração do processo de imunização aqui no Brasil. Como é que você avalia o trabalho, a postura do ministro Marcelo Queiroga? Até então, até ele falar em retirada da máscara, até ele falar em suspensão da vacinação dos adolescentes, ele estava indo bem, doutor Mandetta? Eu acho que sim, eu acho que quando ele começou, eu desejei boa sorte. A gente quer que o cara acerta, pô. Se o cara acerta, é bom para todo mundo. Olha, vai na vacina, garanta a vacinação. Eles não tinham comprado nem seringa, nem agulha. Tem que arrumar, tem que fazer chegar. Ele vai nesse caminho. Mas eu imagino que ele ali dentro tem que fazer gestos para essa coisa dessa burrice do Bolsonaro, porque deve ser pressionado. E aí vai até onde você cede. Né? Você não pode, como ministro da Saúde, você não pode falar que a máscara não... eu estou pensando em acabar com máscara. Ele erra profundamente, porque ninguém gosta de usar máscara, mas tem que usar porque é uma maneira de barreira e tem que falar a verdade para as pessoas. Essa última derrapada que ele deu dos adolescentes, chegasse e falasse, olha, eu não tenho vacina para ter uma dose de reforço para os idosos, garantir a segunda dose encurtada de todo mundo e mais os adolescentes. Eu vou parar um pouco o adolescente, quando eu tiver feito o idoso, eu volto a fazer. Mas ele colocou a vacina como suspeição, assustou pai, mãe, todo mundo não sabia. E uma semana depois ele falou, não, voltou o adolescente, agora pode de novo, eu estava errado. Eu falei, folhinha verde. Então, ele oscila. Vamos ver se ele consegue... com dignidade médica, com dignidade de quem tem um juramento de proteger a vida, não negociar valores éticos, profissionais e fazer o trabalho que tem que ser feito ali dentro e deixar a política de baixa qualidade na mão do presidente. E também controlar um pouco o gênio. Não pode uma pessoa
numa manifestação qualquer, seja lá qual for, uma pessoa que está revestida num cargo de ministro de Estado, perder a compostura. Isso não pode, isso está errado, você tem que ser um debatedor duro, mas respeitoso. Não se pode admitir também esse tipo de comportamento. Eu torço por ele, porque se ele for bem, a gente vai bem. Tomara que a gente consiga sair desse pesadelo e que ele seja mais Queiroga e menos Pazuello. Você acha que nesse caso específico da suspensão aí da vacinação, que o Ministério já recuou, mas da suspensão da vacinação dos adolescentes, quando a medida foi anunciada, foi, das informações que você tem, foi porque o Brasil está prevendo ali uma falta de vacina e era preciso frear, ou não, ou foi de natureza política, viu os estados ali, alguns estados avançando na vacinação de adolescentes e precisou se colocar esse freio? Enfim, qual dessas justificativas é a menos ruim, para usar a expressão? Ele não tem vacina para fazer tudo o que quer fazer. Você dá a terceira dose para o idoso, que é agora, ela tinha que se impor, porque eles são o grupo que mais pode. Como nós estamos vacinando a conta-gota, Luiz, meu pai, por exemplo, tem 90 anos. Meu pai tomou a primeira dose em fevereiro, e depois março. O sistema imunológico deles não sustenta por um ano. Então, ele tem que tomar uma dose de reforço, assim como todos os idosos. E ele estava comprometido ali com os adolescentes. Ele poderia ter falado, olha, eu não vou vacinar de 12 a 16, eu vou manter aqui, vou usar as doses que seria de 12 a 16, combinado com os municípios, com os estados. Para isso você tem um espaço para fazer o acordo, para todo mundo falar a mesma língua, para o SUS ir junto. Quando ele fez um movimento brusco, sem conversar com o estado, sem conversar com o município, largou todo mundo na mão. E falou que estava suspendendo, não ia mandar a vacina, era porque ele não tinha vacina. Se ele tivesse feito, que era correto, falar, eu vou parar o adolescente porque eu não tenho a vacina agora para todo mundo. Eu vou priorizar os mais suscetíveis e depois eu volto. Isso teria sido o correto, mas eu acho que eles não quiseram dar essa frase, porque eles estão brigando muito com aquele Butantan, é uma briga burra, besta. O Butantan está vendendo agora para estados e municípios, em vez dele fazer, porque não pode fazer, porque o Bolsonaro briga com o Dória. Enfim, essa briga estéril que é a tônica do nosso país em tudo, né? Você está o dia inteiro hoje com dois polos extremos batendo boca e nós aqui embaixo pagando a conta. Eu vou querer falar um pouco sobre esse momento atual da polarização política aqui no Brasil, mas antes, queria que você pudesse me avaliar aqui para a gente o que é que você achou do discurso do presidente Jair Bolsonaro para o mundo no encontro lá da ONU. E eu queria que você pudesse analisar especificamente dois itens referentes à pandemia do coronavírus que o presidente Jair Bolsonaro fez registro. O primeiro, de dizer que países que foram contra o tratamento precoce responderão à ciência e à história lá na frente que erraram. E o segundo, ele foi totalmente contrário ao tal passaporte da vacinação. Doutor Mandetta é favorável ou contra o tal passaporte da vacinação para ser aplicado aqui no Brasil, por exemplo? Eu acho que ele fez um discurso voltado para esses base dele, né? Ele falou para esse pessoal que precisa de carne aos leões todos os dias para se justificar ainda apoiando esse governo que está derretendo. Então ele fez isso daí para essas pessoas. A ciência é muito clara, ela não tem lado. A ciência não... A Prevent Senior agora estava torturando os números para poder dar um resultado, para ela poder limpar a barra dela. Chega a ciência e desqualifica esse tipo de coisa. Não tem o que eu gosto ou o que eu deixo de gostar. Eu nunca tive problema com medicamento nenhum. Se essa cloroquina funcionasse, eu ia ser o primeiro a adquirir e colocar na mão das pessoas. Tomara que funcionasse. Mas ela tem que provar que funciona. O mundo inteiro, aquilo foi uma risada geral. Eu participo de vários centros de discussão mundial com Harvard, com a Alemanha, coitado. Foi uma risada generalizada, porque aquilo é de uma burrice sem fim. Mas politicamente ele usa para essas pessoas que estão ainda achando que estão fazendo alguma coisa de bom para o país. Quanto ao passaporte, você tem que tomar muito cuidado, porque o Brasil é um país muito assimétrico, de poucas oportunidades, de um número grande de pessoas simples, que às vezes não tem nem o certificado que recebeu, que não tem o documento. Ele vem lá do interior, ele vai para algum lugar, alguma coisa. Tem que ter muito cuidado. Se for para fazer, tem que fazer uma coisa que seja fácil para o cidadão,
para que ele possa facilmente. Então, todo o SUS tem que estar com a carteirinha pronta, tem que entregar. Não é todo mundo que fala, você baixa na internet, pega, vai lá não sei aonde, põe no seu celular e mostra onde você vai entrar. Não tem, isso não é assim. Mas, ministro, para além da questão de logística, naturalmente, não, eu acho que a questão de forçar, Eu acho que você tem direitos individuais e existem direitos coletivos. Você, quando vai num local, que você põe o seu filho numa escola, você gostaria que seu filho tivesse o máximo de proteção. Então, eu acho que não só a vacina desse corona, numa escola, tinha que as crianças apresentar vacina de sarampo, de catapora, de coqueluche. A vacina é um bem coletivo. Eu não acho equivocado a gente fazer agora. Você tem que fazer isso em cima de uma estrutura que permita as pessoas exercer esse direito. Não quero vacinar. Ok, mas você também não. Você vai ter locais que você não vai poder submeter as pessoas a um risco maior. Eu quero ir no estádio de futebol, eu quero ir na boate e eu quero ir contaminado. Eu quero ir, eu tô com sintoma, mas eu não quero ficar em casa, eu vou lá. Não é seu direito individual que prevalece sobre o direito coletivo. É uma regra civilizatória. Eu não sou contra, mas volto a repetir. Fazer isso sem permitir que as pessoas tenham acesso facilitado no meio que for, seja no meio papel, seja no meio eletrônico, para que seja não mais uma burocracia para o cidadão, eu acho que teria que ser feito com muito mais cuidado do que essa coisa. A partir de amanhã pode ir, mas tem que ter a internet. Isso aí está tudo errado. Tá. Bom, antes da gente falar em política, deixa eu lhe explorar aqui, nesse caso, o médico e o estudioso também. Quais são suas previsões hoje, olhando para a nossa guerra em relação à pandemia do coronavírus? Qual é a sua leitura mais atualizada em relação a isso? Nós venceremos? Venceremos até que ponto? Qual é a leitura que o senhor tem atualizada sobre o tema? Essa pandemia, ela não ataca o indivíduo, ela ataca a sociedade. Nós vamos ter que enfrentar essa pandemia durante o século XXI inteiro. 50% dos estudantes do ensino médio não voltaram às aulas. Só esse abandono de estudo, ele vai contaminar o século XXI inteiro, porque esse adolescente vai ter 50, 60, 70, 80 anos com baixa instrução. Então, a crise é muito maior. As pessoas falam, quando é que a gente vai voltar ao normal? A gente vai voltar ao normal o dia que a gente conseguir vencer todas as sequelas que a gente tem disso. Na saúde, você tem lá, só de mamografia, exame de mama, isso aqui servindo também como um espaço público de informação. As mulheres deixaram de fazer 50% das mamografias. Quando voltarem, vai ter muito câncer de mama em estágio avançado, vai precisar de quimioterapia, radioterapia, o SUS não dá conta de fazer isso ao mesmo tempo. Então, precisa ter, em todas as políticas, nós vamos ter que vencer. Agora, do ponto de vista do coronavírus propriamente dito, de quantas pessoas nós vamos ter doentes, estava na hora do Brasil falar assim, olha, nós vamos comprar essa vacina que é dose única e nós vamos fazer uma campanha concentrada no mês de abril do ano que vem. Porque você vacinar em fevereiro, março, abril, a conta-gota, parece que a gente não vai parar. Na hora que a gente estiver completando, a gente vai estar sempre andando igual um relógio que não para. Então, está na hora de chamar a ciência e falar quando que a gente pode fazer um mega bloqueio. Nós vamos nos preparar então para fazer em março do ano que vem, em abril do ano que vem, nós vamos vacinando a conta-gota, vamos dando reforço, vacinando de novo, mas tem uma hora que a gente vai ter que fazer um corte. E trabalhar com a humanidade para que essa vacina chegue na África, no Vietnã, no Mianmar, porque cada organismo que esse vírus entra, ele tem o potencial de sair diferente do outro lado. E se ele sair diferente e vier resistente à vacina, zera tudo e nós voltamos para a estaca zero. Então, ou o mundo se entende. Você perguntou sobre o discurso do Bolsonaro, que é uma bobagem. Agora, o discurso seguinte foi do Biden. Se você prestar atenção, ele chama para uma nova ordem mundial, para um Conselho Mundial de Saúde, para multilateralismo, para sentar à mesa, chama atenção para a crise que está acontecendo no mundo inteiro e o Brasil está fora dessa discussão. Novo regulamento sanitário internacional, o Brasil não tem ninguém discutindo. Estou eu lá olhando, isso pode atrapalhar turismo, carga, pessoas. É preciso trabalhar, mais do que nunca o Brasil vai ter que trabalhar. Tá aí. Doutor Mandetta, me diga uma coisa, existe vacina para a polarização política no Brasil? Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Lula? Lógico que existe, é cérebro. É que os dois asfixiam, eles não querem que as pessoas pensem.
Os dois atolam a cabeça das pessoas com a polarização. Lula se nutre de Bolsonaro e Bolsonaro se nutre de Lula. Enquanto os dois existem, eles falam assim, não pensem em mais ninguém, só pensem em nós dois. Como se o Brasil fosse dependente dessas duas figuras. Um que remete a um passado, que nasce essa crise toda, ela nasce numa crise moral, ela nasce num exclusivismo do PT, que acha que a agenda do Brasil é a dele, abre a boca da sociedade e enfia a goela abaixo, e começa o nós contra eles, é negro contra branco, é índio contra propriedade. Começa ali, descaba numa crise moral absurda, uma crise política absurda, com impeachment, com Temer, eleição de Bolsonaro. Bolsonaro leva essa crise mais adiante, porque ele se nutre dela. Agora, você anda na rua, eu tenho andado o Brasil afora. Eu converso com as pessoas falam assim, quando é que nós vamos ter uma terceira via? Quando é que vocês vão definir o nome? Mas, ministro, mas por que isso não é traduzido nas pesquisas, por exemplo, onde as terceiras vias só aparecem com um dígito? Porque você coloca 10 nomes, 12 nomes, agora entrou Datena, daqui a pouco vão botar o Pelé, o Silvio Santos, cada hora é Simone, Isso é típico de quem está vivendo 2021. Porque Lula e Bolsonaro, eles vivem do passado e já estão vivendo 2022, como no segundo turno. Essas pessoas estão fazendo debate, estão participando aqui com você. Você já viu os outros dois falarem de alguma proposta para o Brasil? Não tem. Então, esse afunilamento de nomes, ele vai acontecer quando? Fevereiro, março. Olha, esse daqui tem mais chance, esse aqui tem mais... O projeto vai ser único, nós não vamos fracar. Engana quem aposta que vai ter uma sopa de nome e uma sopa de letrinha lá. Não vai ter, não. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Você acredita e aposta nessa junção? Inclusive, o DEM tem conversado, o MDB, o Cidadania, os partidos têm conversado sobre um projeto nacional. Mas as vaidades pessoais ou a não maturidade pessoal dos nomes postos pode dificultar isso, Mandetta? Se você olha e você sabe que entre Lula e Bolsonaro, você não sabe quem ganha, mas o Brasil perde. O que eu tenho visto é que todos eles não querem que o Brasil perca. Eu converso com Ciro, eu converso com Dória, com Eduardo Leite, com Amoedo, com Moro. O Rodrigo Pacheco, do seu partido. Com Rodrigo Pacheco, com Simone Tebet, com Alessandro Vieira, com todos eles ali dentro. O que os partidos estão fazendo? Cara, eu vou experimentar, eu vou botar esse nome aqui, nós vamos até ali na frente, mas ali na frente nós vamos sentar. Porque ninguém que queira o bem do Brasil vai querer jogar o jogo de vamos dividir todo mundo aí. Deixa 5, 6, cada um vai fazer 7%, 6%, 10%, e os outros dois vão para o segundo turno para saber quem... Aí nós vamos para a urna para falar assim, vote em quem você odeia menos. Que país que vai para frente decidindo voto por ódio? Porque a rejeição dos dois, se tem intenção de voto, os dois têm rejeição de mais de 50%. É um absurdo eles estarem fazendo isso com o Brasil, né? E esse é o grande absurdo. Agora, esses outros que estão aqui não são candidatos. O Lula, eu tinha 19 anos de idade, eu estava no Rio de Janeiro, estourou aquela direta já, ele era candidato a presidente. Eu tenho 57. Esse homem é 40 anos que ele é candidato a presidente e ele não precisa discutir nada, ele já é. Tem os seus méritos e tem os seus defeitos. Bolsonaro já é candidato há muito tempo. Aqui está nascendo, aqui está sendo concebido, aqui está discutindo qual é o meu ponto, o que eu concordo com o Ciro e o que eu não concordo. É possível fazer um projeto junto? Essa fase de discutir qual é o seu projeto para a educação, eu já falei que eu só vou entrar num projeto que a educação seja o centro do governo, em que a gente faça escola em período integral para ensino fundamental e ensino médio. De cara, a gente comece com perseguir, porque só a educação quita essa dívida social absurda desse país. Agora, as vaidades, eu dou o exemplo. Eu entrego santinho aí na Paraíba para quem for o nome que vai levar esse país para a pacificação. Eu não imponho meu nome. Eu me entrego como coração de brasileiro, a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Eu sou cristão, eu sou católico, de verdade. Então você acha que sai dessa... E vai sair disso daí. Um candidato a presidente e um candidato a vice. E Maria passa na frente. E Mandetta pode estar dentro entre esses dois ou não, Posso, não tenho problema.
Só quero saber que eu vou fazer o que é verdadeiro, que o meu coração manda e o pouco que eu aprendi nessa vida pública. Fui secretário de saúde no meu estado, fui deputado federal 8 anos, fui deputado para o Mercosul 8 anos, representei o Brasil em todos os fóruns de América, fui ministro de Estado da Saúde, reposicionei o Brasil no mundo, administrei o maior orçamento da República, enfrentei a maior crise de saúde da história. Tenho os meus pontos positivos, tenho a minha história para contar? Tenho. Estou aqui, sou casado com a Terezinha, tenho 3 filhas, 31 anos. Parto de uma base familiar. Agora, não tenho problema nenhum também se uma pessoa tiver mais qualidade, se tiver mais empatia, se tiver mais condições de ir, vá, mas não deixa de ir de encontro ao povão. Eu quero andar lá, eu quero ir com o SUS na frente. Eu quero ir lá na periferia de João Pessoa. Eu não quero fazer política dentro de uma sala com 3 caciques, não. Eu quero ir para onde está o povo, porque é ali que está a alma do Brasil que está perdida. Ô, ministro, por falar em povo, o povo hoje aqui no Brasil está encarando uma inflação assustadora e, ao mesmo tempo, também passando por um processo de idade financeira, com os efeitos sociais todos que isso acaba acarretando. O presidente Jair Bolsonaro está apostando em vitaminar o Auxílio Brasil, com a MP do IOF que já está em vigor e também com a questão do retardamento dos precatórios para poder ter dinheiro para poder bancar isso. Você acha isso correto para o Brasil ou vocês têm aí um movimento eleitoral em relação a isso? A primeira coisa é saber o que motiva. Se ele tivesse motivado por ter sensibilidade que o povo está passando fome, de saber que a gente precisa se endividar para poder não deixar as pessoas passarem fome, saber que esses efeitos geram inflação e que ele tem que combater a inflação, mas que nós íamos fazer esse sacrifício, que era um ato genuíno de brasilidade, é uma coisa. Agora, quando ele fala, eu vou aumentar, vou dar um troco maior aí no Bolsa Família para ver se eu pego voto, ele está tratando aquele indivíduo brasileiro que tem direito a não estar nessa linha de pobreza como um voto de cabresto, como se ele chegasse lá e falasse, eu vou votar nesse cara. Você acha que o povo não sabe que isso é só do ano eleitoral, que depois vai retirar? As pessoas com quem virou as costas esse tempo todo, nem de ser solidário a quem morreu. O presidente imitava a gente passando falta de ar na televisão, na live dele. Agora vai falar assim, não, nós temos que fazer esse apoio aqui porque as pessoas estão sofrendo. Não. Como o caráter é meramente e unicamente de exploração eleitoral, as pessoas vão pegar, claro que vão pegar, estão precisando, e não vão votar. Quem conhece o povo brasileiro sabe do que eu estou falando. Ele vai tomar um chifre muito grande e vai endividar muito mais e vai gerar mais inflação com essa desmedida falta de controle de gasto público que ele está metendo a gente e as próximas gerações. Tá. Bom, ministro, para a gente fechar aqui, teve ali uma decisão do Senado em relação às coligações dos partidos, né, proibindo aí coligações para as eleições de 2022, ou seja, cada partido faça aí a sua lista de candidatos e vá para a disputa. Isso gera até, inclusive, uma discussão sobre fusões de partidos e o Democratas com o PSL discute ali uma fusão. Tem aí o aval, a assinatura e o aplauso de Mandetta ou não em relação a isso? Você acha que isso facilita ou dificulta a história da junção das terceiras vias? Se ele for só uma junção em torno de fundo partidário, ela está fadada ao fracasso. Se ela for uma junção de valores, de ideias para discutir Brasil, discutir a Paraíba, ter bons candidatos ou boas coligações para governo, para Senado, para Câmara Federal, que saiba para onde está indo, que consiga essa unidade, ela tem tudo para ser um sucesso. Eu, como sou um otimista e acredito que toda pessoa sai de casa de manhã querendo acertar, eu não acredito que ninguém sai de casa falando, eu vou fazer um erro monumental hoje. Né? Quem faz isso é doente, quem faz isso é uma pessoa que não gosta nem de si mesmo, quanto mais dos outros. Então eu espero que o partido ele nasça, mas nasça com vontade, com brilho nos olhos, com faca nos dentes para pagar essa dívida social e melhorar a vida dos brasileiros. Aí ela vai funcionar. Você vai vir aqui na Paraíba pedir voto para o deputado federal Efraim Filho, para senador? Esse eu gosto, hein? Esse é companheiro, é bom, é correto. Todas as vezes que eu tive situações na Câmara em que a gente precisava de posicionamento firme, eu vi o Efraim tomar. Eu acho que Efraim pode vir a ser no Senado uma voz para a Paraíba que a Paraíba merece.
eu vou, com o máximo prazer, eu vou. Espero que dê certo, espero que com fé em Deus, com Nossa Senhora, que ele vá fazer essa caminhada e o povo da Paraíba vai saber colocar ele no lugar. E a gente sabe que ele é um menino, filho da terra, que tem uma paixão nessa Paraíba. Ele fala dessa Paraíba. A cada 10 palavras que Efraim fala, eu falo, vamos ver. Uma vez eu fiz uma brincadeira, falei, vamos fazer uma pergunta para o Efraim, vamos ver quanto tempo ele leva, quantas palavras ele leva para falar Paraíba. A cada 12 palavras ele falava Paraíba. Então, meu amigo, esse cara leva Paraíba no coração, na boca, no sentimento. Tem tudo para colocar o nome dele, tem cepa. O pai dele foi um cara muito respeitado também. Tenho certeza que o Efraim vai ser um grande quadro aí nessa Paraíba dos nossos sonhos. Tá aí. Ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua atenção de sempre aqui com a TV Arapuã. Muito obrigado. Eu que agradeço a TV, agradeço a você. Em breve eu vou estar aí na Paraíba. Aí eu quero voltar. Eu tive na Campina Grande como ministro, eu tive em Patos. Eu quero voltar lá em Patos, que eu quero ver aquilo que eu levei lá, eu quero ver aquilo lá trabalhando, porque o povo animado, o povo bom, o povo do coração bom. Obrigado. Encantado. Obrigado, quero voltar ministro. aí logo. Valeu, obrigado. irmão. Abraço forte. Obrigado. Vamos em frente. Valeu. Vamos lá. E a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.